Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre o bruxismo. É aquele ranger dos dentes quando a pessoa ou a criança aperta os dentes aqui, principalmente durante o sono. Isso acontece de modo involuntário, sem que a pessoa queira ou que ela perceba durante a noite o que está acontecendo. Nós vamos entender um pouquinho o que acontece quando uma criança apresenta bruxismo. Como identificar se a criança tem bruxismo? Quais são os sinais que ela apresenta? Eu vou citar alguns sinais aqui que a sua criança pode estar apresentando bruxismo. Se você escutar o barulho dos dentes batendo durante a noite, durante o sono, se você perceber um desgaste nos dentinhos de trás, isso pode ser um sinal de bruxismo. Se você apresentar lesões ou uma tensão no dente, se você percebe que a criança fica mordendo, forçando o dente, você pode perceber se isso é um sinal de bruxismo. Tensão muscular. Se a sua criança dorme rangendo os dentes e acorda com dor de cabeça, ela pode acordar com dor de cabeça de tanto ficar forçando os dentes e a mandíbula. Desgaste na mandíbula. Zumbido no ouvido, tem crianças que reclamam de zumbido do ouvido. Observa se o seu filho durante a noite ele não está apertando a mandíbula ou rangendo os dentes, que isso pode ser um sinal para você estar observando. Tensão muscular na face, dificuldade para mastigar. Quando a mastigação não está correta, a criança está com dificuldade de se alimentar, você também pode olhar para isso. Mudança no padrão de sono da sua criança, por que ela não está dormindo bem, veja se ela está apresentando alguma dificuldade, observe ela dormindo, se ela acorda com dor de cabeça, observe ela dormindo, por que ela está acordando com dor de cabeça, veja se ela não está rangendo os dentes, se ela acorda durante o dia, ela reclama que está escutando um zumbido no ouvido, observa o sono. Veja também se ela não está rangendo os dentes, se ela não está pressionando a mandíbula. Tudo isso são sinais que você pode estar olhando se a sua criança tem ou não bruxismo. Lembrando aqui que eu não sou dentista e que eu trago aqui são as mensagens emocionais que o bruxismo pode estar revelando na sua criança. Mas se vocês perceber algum desses sinais, levem seu filho ao dentista. Façam uma consulta para que ele possa avaliar da melhor forma possível se essa criança tem ou não bruxismo e ele vai saber te dar uma orientação adequada e o tratamento adequado para aliviar os sintomas do seu filho. O bruxismo, ele sempre vai trazer questões da nossa infância, independente de ser você ou a criança. É uma construção de personalidade da criança. Isso pode ser seu ou não. Pode ser do seu filho ou não. Ele pode estar sentindo emoções reprimidas que você pode ter vivido na sua infância, que um ancestral pode ter vivido na infância e que isso está refletindo na infância dele. Ele está espelhando esses sentimentos hoje. O que quer dizer o bruxismo em nível emocional? O bruxismo, ele quer dizer, eu não consigo pedir ajuda. Eu não me sinto apoiado. Quando a criança começa a demonstrar o bruxismo, não quer dizer que ela não está se sentindo apoiada por você, pelo pai, pela família. Pode ser que você não se sentiu apoiada na infância. Pode ser que a sua mãe não se sentiu apoiada na infância. Ela tem dificuldade para pedir ajuda, não se sente segura, mas isso pode não ser a história dela. Pode ser a sua história, ou a história da sua mãe, ou a história da sua avó, entendeu? Então é importante a gente olhar. Como que você vai saber? Você não vai saber como que a sua bisavó se sentiu nessa fase de criança, mas você tem como olhar para você, olhar para como foi a sua infância e ressignificar isso. A criança é como se ela não tivesse conseguido confiar nos adultos. Ela não consegue se soltar, ela não consegue expressar o que ela está sentindo, ela não consegue transmitir o que ela sente para os adultos, porque ela não se sente segura. Esses adultos que são responsáveis por ela pode estar
reprimindo essa criança de uma forma inconsciente, dela transmitir as memórias que ela precisa para se soltar disso. Mas às vezes nem a criança sabe o que dizer, porque ela não sabe o que ela está sentindo. Aí fica mais complicado, porque se o que ela está sentindo não é dela, e se ela não consegue expressar o que ela está sentindo, e os adultos não estão abertos e disponíveis para entender e acolher o que ela está sentindo, aí fica mais complicado. Aí a criança vai se reprimir, ela vai se fechar e ela vai continuar ali apresentando sintomas de bruxismo e você não vai saber como ajudar seu filho. Quando a criança, um exemplo, a criança recebe muitas críticas. Tem pessoas que são muito críticas, não conseguem olhar o lado bom das coisas, o lado positivo. Aponta o dedo, né? O natural de muitas pessoas é apontar o dedo e não o lado positivo das coisas. Então, se essa criança ela recebe muita crítica, se tudo que ela faz você fala que não tá bom, que ela poderia ter feito melhor, que não tá certo do jeito que ela fez, que tá mal feito, se você sempre aponta o dedo para a criança, é normal que essa criança ela não confie em você. Como que ela vai expressar o que ela sente? Como que ela vai expressar quem ela é se você não permite que ela seja quem ela é? Então, quando você olha muito para o seu filho e critica muito ele, essas críticas estão dentro de você. Você está falando muito sobre você, sobre como você se sentia na sua infância. Será que alguém na sua infância não apontou o dedo assim para você, dessa forma tão agressiva, violenta? É uma forma que você faz muitas vezes sem perceber. Às vezes a criança acabou de fazer uma coisa, vem te mostrar um desenho, fala, ai que desenho borrado, por que você não fez melhor? Sabe, são coisas que a gente faz ou fala que às vezes a gente nem percebe de onde que tá vindo. Mas muitas vezes, se você olhar para trás, foi dessa forma que você foi tratada. E você trata o seu filho, e isso reprime a criança. Isso faz com que a criança se limite, que ela não expresse a sua verdadeira essência, quem ela é, a sua comunicação. E isso limita ela sim. E isso pode ser que um sinal emocional do bruxismo, que você precisa olhar. Um comportamento do bruxismo é aquela criança que tem medo de pedir ajuda, ela morre de medo de pedir ajuda, porque você já sabe que ela vai levar uma bronca. Ela já sabe que vai ter alguém que vai falar alguma coisa para ela. É uma criança que tem medo também de receber ajuda. Ela tem o medo de pedir e de receber. Ela tem medo de receber apoio, porque ela não se sente apoiada. É uma criança que lá na vida adulta, ela vai ter medo de receber dinheiro e responsabilidades. Ela não vai saber lidar, porque falta um apoio, faltou uma base, uma estrutura ali, para que ela se sentisse segura e merecedora daquilo. Isso chega na vida adulta como uma limitação muito grande, que impede as pessoas muitas vezes de crescer e se desenvolver na vida. Quando a criança não sente apoio na infância, ela pode vir para a vida adulta criar situações onde ela produz esse sentimento de solidão, porque ela tem medo de pedir ajuda, ela tem medo de receber ajuda, então ela tem dentro dela um sentimento de solidão. É uma falta de apoio. O bruxismo ele representa uma falta de apoio emocional. Isso que é o bruxismo na parte emocional, é uma falta de apoio de estrutura emocional, que vem da infância, e se não foi da infância da sua criança, pode ter sido da sua infância, nessa fase de vida em que seu filho está agora. Antigamente, com menos de 40 anos de idade, as pessoas já não tinham mais os dentes. Por que elas não tinham mais os dentes? Por que você acha que isso acontecia? A resposta básica é que elas não tinham uma situação financeira para procurar tratamentos dentários. Elas tinham uma situação precária de higiene, de saúde. Elas não eram pessoas que tinham... Pensa lá nos nossos bisavós, como que eles tratavam dos dentes? Eles iam no dentista, eles nem deveriam nunca ter ido no dentista. Ou quando iam no dentista era para extrair os dentes, extrair tudo de uma vez, para não ter problema, para não dar trabalho.
Mas a resposta principal dessa pergunta é que eles não sentiam apoio, nunca se sentiram apoiados na vida. Uma pessoa com 40 anos, nossos bisavós lá com 40 anos de idade, que já não tinham mais os dentes, eles já tinham tido uma vida difícil pra caramba. Eles não tiveram nenhum tipo de estrutura emocional, nenhum tipo de base, nenhum tipo de apoio. Então, os dentes deles caíam muito cedo. Não era só falta de higiene, era falta de apoio emocional, falta de nutrição emocional também. A gente tem o bruxismo noturno e o bruxismo de vigília, que é quando a criança fica rangendo e apertando os dentes durante o dia. Esse é o bruxismo de vigília. E tem o bruxismo que se apresenta noturno durante o sono, que ela nem percebe, que ela fica rangendo os dentes e que precisa a mãe observar o que tá acontecendo, porque durante o dia ela pode apresentar sintomas, né, como dor de cabeça, zumbido no ouvido, que eu já falei, e você pode não saber do que está vindo. Então é importante você observar durante o sono se a sua criança está rangendo os dentes ou não. Veja em que momento essa criança despertou o bruxismo na vida dela. Em qual fase da vida? Quando foi que isso aconteceu? Isso pode ter acontecido com você também. Você também pode ter bruxismo. Isso serve para você que é adulta. O que estava acontecendo com a sua mãe quando você despertou o bruxismo? A sua mãe estava em que fase da vida dela? Ela estava numa fase tranquila, uma fase emocional estável, ela tinha uma condição financeira sólida, confortável, não tinha nenhum tipo de problema financeiro, estava ali centrada, ou a vida dela estava uma bagunça? Como que foi que aconteceu o bruxismo? Quando que isso teve início? Outra coisa, como foi a sua gestação? Como que você se sentia na sua gestação? Você se sentia apoiada na sua gestação? Você teve o acolhimento do pai da criança? Você teve o acolhimento da sua família? Você teve uma gravidez tranquila ou foi uma bagunça? Ou você ficou morrendo de medo, estressada, preocupada, trabalhando muito, preocupando muito com o seu futuro, com o futuro dessa criança? Você não teve aqueles momentos de paz que toda gestante precisa? Como que foi a sua gestação? Se você se sentiu sozinha, abandonada e sem apoio, isso faz toda a diferença hoje na vida do seu filho. O seu filho hoje pode estar sentindo as sensações do abandono que você sentiu, as sensações da solidão que você sentiu. Uma outra coisa, como que é o funcionamento da sua família, como que é o ambiente familiar que essa criança vive? É um ambiente estruturado? É um ambiente de muitas brigas, de muita confusão? Essa criança, ela se sente emocionalmente nutrida e apoiada pelas pessoas da família que moram ali com ela, o pai, a mãe, a avó, quem quer que seja na casa e na família que convive com essa criança. A criança, ela pode captar algo que não foi muito legal e ela guardar para ela, interpretar isso de uma forma negativa. Ela pode expressar isso através do corpo. O corpo fala. O nosso corpo, ele expressa as nossas emoções. É que muitas vezes a gente não sabe porque está inconsciente, mas às vezes você tem uma dor de cabeça que está refletindo alguma coisa que você sentiu, que você viveu ontem ou no passado. Você pode estar relembrando alguma memória, você pode estar com uma cistite de repetição por alguma coisa que você não consegue resolver. Cada problema que a gente tem uma mensagem emocional por trás. E se a gente não sabe olhar para isso, muitas vezes a gente fica ali se medicando e nunca olha para a causa raiz. Você cuida do sintoma e mais para frente aquilo se apresenta de novo na sua vida. Então é importante a gente olhar sempre a causa emocional. Por que isso está me causando esse tipo de dificuldade? Se você sabe de onde vem, é muito mais fácil você tratar da raiz, você cuidar da raiz desse problema. Quanto mais você se sente sozinha e abandonada, mais disso você vai atrair para a sua vida. Como relacionamentos difíceis, relacionamentos
tóxicos. Muitas vezes você escolhe ficar sozinha para não sofrer mais. E se você foi abandonada na gestação, então daí pode estar vindo o sentimento de falta de apoio do seu filho. A gente emana o que a gente sente. E muitas vezes você, que é mãe, sente sozinha, sente a solidão. A gente sabe que a maternidade não é fácil. E pior ainda se a gente não tem apoio. Se a gente não tem apoio, a gente fica como? A gente fica fragilizada, a gente fica insegura, com medo. A gente precisa de apoio, a gente precisa de ajuda. E quando a mulher não tem essa ajuda, não tem esse apoio, isso reflete nas suas emoções e reflete também nos seus filhos, na criação dos seus filhos, no desenvolvimento dos seus filhos. Isso que eu tô falando não é para te trazer culpa, é para que você olhe para você, para que você cuide de você como um todo, porque você não é só mãe, você é uma mulher, você é uma pessoa que precisa ser vista com amor e com carinho. Então, se você sofreu um abandono na sua gestação, se você não se sentiu apoiada na sua gestação ou após o nascimento da sua criança, pode ser daí que venha os sintomas, os sinais de bruxismo do seu filho. É uma falta de apoio. Bruxismo é falta de apoio emocional. É falta de confiar no adulto que está próximo. É muita crítica, é muita repressão emocional que essa criança está sentindo. Ou você. Isso serve para você também. Então, se você sente isso, eu graças a Deus, tenho uma boa notícia para te dar. Você pode ressignificar tudo isso, pode ressignificar essas memórias negativas que você tem, essas dores que você tem, para que você se livre disso, para que você limpe isso do seu campo e libere o seu filho, para que ele também não sofra as mesmas coisas que você ou que os seus antepassados viveram. Então, por hoje é só. Eu espero ter contribuído um pouquinho com vocês e até a próxima.